Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Este é o nosso episódio número 233 e eu e Ana Laura Souza recebemos a professora Maria Valquíria Cabral para a conversa sobre Drusila Cornell, sua contribuição para o feminismo, para a filosofia do direito e constitucionalismo, seu projeto em torno do conceito de Ubuntu e muito mais. Maria Valquíria Cabral é professora adjunta da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenadora do Núcleo de Pesquisa em Gênero e Políticas Públicas. Ela tem formação dupla em Direito e em Filosofia, é doutora e mestre em Direito Público pela PUC de Minas e é doutoranda em Filosofia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando, vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. O episódio de hoje é uma parceria com o projeto de extensão Filosofia, Cultura Popular e Ética e também com o projeto de extensão Sarma Humanidades Digitais. A Ana Laura Souza é bolsista desse segundo projeto de extensão, ambos desenvolvidos na Universidade Federal de Jataí. Se você gosta do nosso conteúdo, deixe seus comentários, compartilhe com seus amigos, inscreva-se nos nossos canais. Estamos no Twitter, Instagram, Facebook e outras redes sociais. Nosso e-mail é contato@filosofiapop.com.br. Seu apoio faz toda a diferença. Vamos então para a nossa conversa com Maria Valquíria Cabral sobre Drusila Cornell. Hoje a gente recebe direto do Rio de Janeiro a professora Maria Valquíria Cabral. A gente vai ter uma conversa hoje sobre a filósofa Drusila Cornell. Eu queria perguntar de início para a professora Maria Valquíria como é que ela entrou em contato com a Drusila Cornell, né? Qual o lugar que essa autora ocupa, assim, para alguém que tem essa intersecção como ela, a professora Maria Valquíria, entre o direito e a filosofia? Porque eu estou trabalhando hoje no curso de Direito, o que mais a gente procura são filósofas para fazer essa interlocução, né? E geralmente a gente não tem tantas filósofas participando dos diálogos. Então eu queria saber como foi esse encontro e qual lugar que ela acha que essa autora pode ocupar nessa esquina, né? Bom, obrigada pelo convite. Quando eu fiz o meu doutorado em Direito, nos últimos meses, nos meses finais, uma professora, minha amiga, a professora Marinela Machado, ela ia ser da minha banca, ela me questionou se eu conhecia a Drusila, e porque ela tinha acabado de conhecer a Drusila pessoalmente nos Estados Unidos, através de um jurista, o Salim Restrepo, e num desses encontros ela, ela conectou, né, o meu trabalho com o que ela havia descoberto ali sobre a Drusila e trouxe para mim, né? Falou: você conhece e tudo mais? Acho que tem tudo a ver, porque ela trabalha Derrida, e eu já trabalhava Derrida no direito, no doutorado, e eu não conhecia, né? Aí, só que eu não tinha tempo de mudar mais a minha tese de doutorado de direito para incluir a Drusila. Então, eu, infelizmente, fiz aquele luto, né? Deixei a Drusila lá, me despedi da tese. E quando finalmente, então, tinha terminado todo o ciclo, estava ali, agora eu vou fazer o que eu quero, eu resolvi me dedicar aos estudos feministas na filosofia, aos estudos derridianos, e numa dessas, na pandemia, numa reunião com a professora Carla Rodrigues, com o grupo dela, o Laboratório do Tempo do Agora, né, o Lafita, aqui na UFRJ, o grupo, ela brincou que comentou, a Carla conhece a Judith Butler e tudo mais, ela é estudiosa da Butler, ela comentou, quem sabe a gente não aproveita a pandemia e faz uma entrevista com a Butler. E nisso, eu caladinha lá, me veio a Drusila na cabeça. E eu falei assim, eu acho que eu vou tentar com a Drusila. E aí, brincando na internet, um dia eu achei o e-mail dela, então era um e-mail drusilacornel2@gmail. Eu falei, isso deve ser fake, mas eu vou mandar. E a Drusila, como uma feminista real, que era uma filósofa ativista, né, uma marxista ativista, sobretudo, ela respondeu generosamente,
me enviou textos que ainda nem tinham sido publicados, hoje já está publicado, né? Foi publicado em 2021 os últimos textos dela. O último livro também, ela já tinha me enviado, mas, né, enfim, os textos, os artigos mais simples, a gente foi trocando, foi conversando. Então, assim, uma mulher extremamente generosa e que eu percebi que tinha tudo a ver com o meu trabalho, principalmente com que, né, com o que foi a sua pergunta, Marcos, que é essa interseção com a filosofia e o direito. E ela faz essa interseção, ela foi formada em filosofia, ela foi advogada, foi formada em direito, e ela foi amiga do Derrida, né? Assim, não sei quão próxima, mas foi de trocar igual, né? Assim, igual ela se abriu assim para gente aqui do Lafita, da UFRJ. Ela conversava com o Derrida, ela tinha, né, ela recebia conselhos do Derrida e, enfim, e aí com isso acabou que essa aproximação do direito e da filosofia acho que é natural. Quais são os maiores desafios em trazer a obra da Cornell para o debate jurídico? Porque a senhora trabalha com a tradução da obra dela aqui para a gente, né? E são cenários um pouco diferentes. Qual que é o maior desafio em conectar? Então, Nana, o que acontece? Acho que o maior desafio, o primeiro, óbvio, é a tradução, né? Inclusive, a gente estava numa reunião com a pessoal da professora Carla Rodrigues on quarta-feira, falando justamente sobre isso, quando a gente tem que traduzir um filósofo que não está no mainstream, que não tem uma base gramatical anterior na nossa língua, é extremamente difícil. Mas, sabendo da origem dela, essa origem derridiana e um trabalho no direito constitucionalista, a gente começa a entender que o caminho de trazer a Drusila para o mundo do direito no Brasil, ou o mundo mesmo da filosofia, já que ela também não é uma filósofa super conhecida, ela é conhecida entre as feministas, né? Mas ela não é uma filósofa conhecida também na filosofia, assim como Derrida até hoje talvez não seja considerado filósofo para muitos da filosofia, né? Ela acho que ela fica nessa também. Mas o gancho, né, possível e que é difícil, e talvez por isso um desafio também, é pensar as questões constitucionais, né? Então ir pelo caminho constitucional. Então quem trabalha a teoria da Constituição precisa conhecer a Drusila, né, no mundo do direito, por óbvio. Na parte da teoria do direito, propriamente, o trabalho dela é mais antigo, né? É um trabalho da década de 90. O principal, talvez, é um trabalho da década de 90, que é o Filosofia do Limite, que é quando ela vai alinhar a desconstrução com o direito, né? Com a ideia de sistema legal, do sistema jurídico. E aí é uma reflexão mais profunda que eu acho que a filosofia do direito no Brasil não está interessada, porque é aquela, se a gente for pensar, né, assim, falando bem, bem superficialmente, mas se a gente for parar para pensar que a filosofia do direito no Brasil ainda está preocupada com o debate do naturalismo versus positivismo, com o alcance dos mais diferentões chegando no pós-positivismo, a Drusila, assim como Derrida, assim como alguns outros filósofos, eles já estão para além do positivismo, do pós-positivismo, né? Eles estão numa outra seara e o próprio Derrida, no artigo do Força de Lei, que ele escreveu a pedido da Drusila, né? Ele mesmo vai ressaltar a dificuldade tamanha que é da desconstrução ser compreendido, o pensamento da desconstrução ser compreendido na filosofia do direito. Então, nesse caminho que eu acho mais interessante, o desafio eu acho que está atrelado mesmo à própria superação do debate da filosofia do direito no Brasil, né? Já no constitucionalismo, na teoria constitucional, eu acho que ela é mais palatável, sabe? Então, assim, hoje, o que eu diria, os teóricos da Constituição, os filósofos do direito que estão preocupados em discutir
teorias constitucionais, eu acho que a Drusila é um caminho maravilhoso, por conta da experiência dela na África do Sul e da leitura que ela faz em relação ao constitucionalismo no Brasil, né? Tem um outro caminho para a Drusila, ao constitucionalismo no Brasil, o constitucionalismo na África do Sul. Né? Tem um caminho da Drusila interessante também, que é o direito de psicanálise, que está ali início dos anos 2000, quando ela vai debater, né, final das décadas de 90, início dos anos 2000, quando ela vai debater o domínio imaginário, mas aí eu acho que já é demais para o meio brasileiro. Então, a minha grande sugestão para quem quer conhecer a Drusila, quer torná-la palatável no direito, é caminhar pela parte constitucional dela, que é esse debate dela dos anos 2010, 2015. Professora, eu acho que já chama atenção a senhora falando da Drusila, né? Porque geralmente na filosofia a gente fica sempre colocando o sobrenome, cheio de reticência. E você traduziu um texto do Lewis Gordon, depois da morte da Drusila Cornell, e ele falando justamente que ela gostava desse tratamento, né? E eu já vi você dizendo que tinha essa proximidade com ela suficiente para você usar esse primeiro nome, né? E aí eu acho que é importante, talvez, falar um pouquinho sobre ela como pessoa, assim, como a teoria dela está conectada com a prática, né? Eu acho que isso é muito relevante, né? Marcos, eu já tive o primeiro texto oficial que eu escrevi encomendado da Drusila, né, que foi para um blog específico que relata filósofos feministas. Eu tive um problema sério, porque a editora exigiu que eu colocasse o sobrenome, né? E assim, só para você ter uma ideia, a Drusila nos e-mails, ela assinava como Lin. E Lin é o sobrenome do meio. O sobrenome do meio nos Estados Unidos é um negócio muito pessoal. É tipo assim, só a família conhece, né? E o editor do último livro dela, desse Today's Struggles, Tomorrow Revolution, ele também respondia, porque ela chegou a me encaminhar, né, esse e-mail com o sumário do livro dela. Ele também chamava ela de Lin, sabe? Do nome do meio. E aí foi nesse e-mail que caiu a minha ficha. Eu falei, gente, é realmente Drusila, ela gosta de ser chamada de Drusila, inclusive nos e-mails ela, né, assinava assim, assinava Lin, assinava Drusila, enfim, eu variava. E aí, quando ela faleceu, eu fiz contato com o Lewis Gordon, ele, super solícito, tal como ela, né? Aí ele fala, publica, eu tenho um texto aqui em inglês que vai ser publicado em alemão também, eu queria te pedir para você publicar em português, já que você tá nessa vai, tá. Não, beleza. Aí quando eu vi que ele escreveu Drusila também, aquilo me deu um alívio tão grande, porque eu falei assim, gente, que bom, né? Que bom que não é uma coisa da minha cabeça, que fica parecendo aquela coisa assim, essa professora aí é meio jacu, né? Meio cheia não sabe direito, né? Essa pessoa do direito aí que não sabe as regras formais, né? E não, e é isso mesmo, ela gostava, e é isso. E eu dizia que, obviamente não só por isso, né? Mas por ela ter recebido o meu contato de bom grado, me respondido, me mandado os textos. Você tem noção, Marcos, do que é uma pessoa que publica e ganha dinheiro com os livros ser capaz de encaminhar texto que ela ainda não publicou? Tipo assim, a gente aqui fica nesse cheio de dedos aí para colocar qualquer textinho ruim na Academia Pompidou, sem antes ir para uma Qualizar, né, etc. Então, e ela, assim, desapegada total, sabe? Ela foi um amor. Quando a gente entrevistou ela no Lafita, tá no YouTube, ela falando assim, gente, eu tenho que ir porque estão me chamando aqui, tem jantar, né? Eu tenho que servir jantar para a família e tal. Sabe? Uma pessoa completamente desapegada e eu acho que isso reflete o feminismo que ela propõe, sabe? O feminismo ético, né? Essa possibilidade de você enxergar além desses limites normativos, seja a norma de conduta, a norma, né? Essa formalidade social, essa formalidade da academia. Então, eu acho que ir além desse limite, né? Era um compromisso dela, não só teórico para o direito, para a filosofia, mas era um compromisso de vida mesmo para ela.
me pareceu, né, nos 2 anos que eu convivi com ela. Eu tive contato com ela também por e-mail, no projeto que eu fiz, o chamado Tchoronador, de entrevistas sobre filosofia africana. Ela só me respondeu como Drusila, eu não cheguei a ter essa intimidade suficiente, mas já não tinha o sobrenome, ela já tinha, já se colocava como Drusila, sabe? Eu acho muito interessante. Mas eu queria que você comentasse outra coisa também, em termos biográficos, o fato dela ser ligada aos trabalhadores, os movimentos sindicais, né? Esse contexto de prática, eu acho muito interessante, porque o pessoal geralmente coloca a desconstrução como algo só literário, né? Só preso a textos, né? E ela era extremamente engajada, né? E tem essa perspectiva de trabalhar com direito, de normatividade, junto com a prática de rua, né? De política mesmo, né? Efetiva, né? A Drusila foi advogada do movimento sindical. Tem esse texto dela que eu cheguei a traduzir na época, ela acompanhou a tradução e tal, que é A Poder em Sindicato, que também é a primeira parte, é o inicinho do último livro dela. E ela conta um pouco dessa história, né? Da experiência dela de vida e até onde ela atua como advogada sindical. E ela relata, bem resumidamente, ela relata que ela aprendeu que feminismo, marxismo, nada disso pode estar dissociado da prática, sob pena de você não ser só hipócrita, mas de você não concretizar de fato a ideia, né? Porque a ideia se completa na prática, a ideia feminista, né? Para ela se completa na prática, não se completa só no papel. E é engraçado porque tanto Derrida quanto ela, né, acho que eles, acho não, Derrida eu tenho certeza, mas ela, enfim, acompanhando o Derrida, sempre entenderam o pensamento da desconstrução como uma performatividade, né? Não à toa que Derrida brincava com as palavras na escrita, né? Na gramatologia, ele escreve a gramatologia justamente para dizer que a performatividade da palavra ali está na própria forma de escrevê-la e que isso diz muito. Então, assim, pensando em termos jurídicos, né, para além da legislação, a performatividade da teoria ela está, né, nessa construção mesmo prática e na prática daquilo que se pode fazer, né? Não é às vezes eu acho, sabe, que assim, o grande problema do direito, dos juristas no geral, é a necessidade, né, de ter uma teoria que seja completa, que entregue no final uma solução boa, uma ótima solução. E só depois vai ser testada na prática. Né? Então, se a gente pegar lá o Alexis na Alemanha com a ponderação de valores, né? O cálculo lá da ponderação de valores é suficiente para pensar a teoria dele. Depois é que o tribunal alemão vai aplicar, eventualmente, em outro momento, vai acabar aplicando isso e a gente vai ver a conclusão disso. Né? A desconstrução ela não acontece assim, né? Até porque ela é um pensamento, ela é um movimento, né? Ela não é uma teoria em si. Você não entrega a teoria pronta, né? E eu acho que isso para os juristas isso é muito inquietante, porque, poxa, está se acostumado a ter fórmulas prontas que se entregue ali, entrega para o tribunal, que se entrega, né, para o livro acadêmico e tal, e que o jurista vai ter em mãos essa ferramenta para aplicar a justiça, digamos assim. Né? E o pensamento da desconstrução não é isso. Né? E pegando o pensamento da desconstrução pela Drusila, ele é um compromisso ético que a Drusila vai construir. Né? Então, pensar a desconstrução no direito não é sobre ter um resultado que vai encaminhar aquele caso concreto para a realização da justiça perfeita, divina, maravilhosa, né? Na verdade, um compromisso ético que se faz de abertura a outro, de chamar, né, de aceitar o chamado a essa responsabilidade judicial. A Drusila vai falar em falibilismo e devaneio, né? Então, é ser capaz de se deixar falhar, é ser capaz de se deixar maravilhar por aquilo
que vem de estranho, desse chamado, desse outro que demanda a justiça, que demanda o direito, e isso só se faz na prática, isso não se faz na teoria, né? Então, eu acho que o movimento sindical para ela abre, né, esse insight, e ela encontra ali no pensamento da desconstrução um pouco da tradução do que ela está sentindo ali enquanto essa feminista marxista advogada, né, que vai para a vida e depois vira professora. A senhora falou que um dos temas que a Drusila Cornell trabalhou foi o feminismo ético. E como que esse conceito se diferencia do feminismo jurídico tradicional, que a gente busca só uma igualdade formal e não material? Eu não sei se temos um feminismo jurídico formal, né? A Legal Studies do feminismo, né? Então, a teoria do direito feminista e tudo mais, ela se divide em vários aspectos. Você pegar lá a Chazos, que não sei qual esqueci o nome dela, Hillary, mas tem uma jurista do direito internacional que ela vai entender sobre a limitação da lei, ela ainda assim vai insistir numa teoria jurídica feminista que seja capaz de olhar, né, para a desigualdade e tomar ações perante a desigualdade, muito mais do que só ficar esbravejando, né, uma igualdade. Né? Porém, o feminismo ético da Drusila, primeiro que é uma teoria filosófica, né? Não é uma filosofia, na verdade, não é uma teoria jurídica propriamente. Então, ela vai pensar isso aplicado ao direito, aplicado ao constitucionalismo, principalmente, nos anos que ela passa na África do Sul, mas o grande convite da Drusila é fazer a gente pensar que a perspectiva feminista ela é uma perspectiva plural, e ela é uma perspectiva que engloba uma postura nossa, né, das feministas, em compreender as várias nuances dos mais diversos aspectos do ser mulher. Então, a Drusila já falava lá na década de 90, né, sobre a crítica de um feminismo branco, né, que vai determinar o que é igualdade, né, e ela vai dizer, olha, o erro está justamente da gente esquecer que a figura da mulher ela é uma figura criada pelo patriarcado, né? Então a gente tem que se apropriar dessa diferença sexual, o que é homem, o que é mulher, né? A gente tem que se apropriar dessa diferença sexual e falar, bom, já que vocês colocaram nesse lado aqui da balança a mulher, né, que é diferente do homem, por isso subjugada a esse homem, né? O homem é o sujeito, a mulher seria o objeto ali da relação. A gente então precisa se valer disso, entender que essa noção de mulher, ela não é essa mulher branca, dela recatada do lar que o patriarcado impõe. Ela é um monte de coisa e ela vai ser esse monte de coisa, e a gente vai defender que é justamente isso, e que por isso mesmo que diante daquilo determinado como masculino, a mulher vai precisar, né, as mulheres, né, precisam se unir e entendendo as diferenças de cada uma, né? E aí, com esses conceitos éticos, né, de falibilismo, de devaneio, de uma perspectiva de compromisso com o outro, né, com a outra, no caso, né? E aí, quando ela vai para a África do Sul, ela já muda a expressão, né? Ela tem um texto que ela fala dessa transição, de uma noção de feminismo ético, ela vai entender que na prática, ali, no concreto, né, na vida da mulher que está sendo violada, a gente precisa pensar numa aliança feminista, né? Uma aliança feminista que vá construir e reconstruir a todo momento, né, soluções e perspectivas para que todas as mulheres possam ser incluídas no cálculo de poder, né? E não só os homens, e não só um tipo de mulher específica que o patriarcado estabelece, que é ser mais mulher diante de outras que seriam menos mulheres. E, enfim, lá na África do Sul,
uns casos, ela estuda uns casos, né? E tem 2 casos muito interessantes que ela vai estudar, que é sobre o princípio do primogênito macho, né? Que havia uma regra que estabelecia que o primogênito que só herda, só tem direito à herança, né? O primogênito macho da família. Mas, e se isso sobrarem mulheres? Bom, então a lei costumeira, né, do direito costumeiro da África do Sul, dizia então para essa comunidade que deveria se procurar o macho primogênito mais próximo, ainda que fosse um primo, um tio, o sogro, uh, só poderia herdar, só teria direito aos bens, à propriedade, né? O primogênito macho. E aí, pensar que a gente pode importar o feminismo ocidental e dizer para os povos da África do Sul que essa regulação que foi feita lá atrás não vale porque é machista, é excludente e tudo mais, é extremamente violador, num primeiro momento. Né? Mas o que ela vai mostrar é que numa aliança feminista, né, as mulheres estarão dispostas e preocupadas em entender todas as nuances de uma cultura, até que se possa encontrar alguma forma de, naquela cultura, naquele sistema legal, naquela região, naquele grupo, naquela comunidade, encontrar uma solução que seja menos violadora e que suporte menos isso que nós do Ocidente, da Europa, né, esse pensamento europeu, eu sei que nós aqui não somos, mas infelizmente, nosso pensamento é extremamente importado, né? Então, esse pensamento europeu aí vai dizer o que é feminino. Isso aí é machismo, tá violando as mulheres, igualdade. Resumo da ópera. A decisão é baseada no conceito de Ubuntu, desses casos, né? Que, através desse conceito, que é daquela cultura, né, foi possível repensar essa norma do primogênito macho e aplicar aí o direito à sucessão dos bens para as mulheres, não porque o feminismo europeu disse que aquilo era machismo, mas porque se encontrou, numa perspectiva de aliança feminista, um caminho mais justo e mais orientado dentro de uma cultura para solucionar aquele caso que nós, com esse pensamento europeu, víamos como opressor, entende? Então, assim, é sobre esse compromisso, essa preocupação, essa aliança ética que vai se esforçar ao máximo para buscar, né, sempre um olhar melhor e mais justo nas situações concretas, sem ficar prescrevendo regra e dizendo que a regra é assim ou a regra é assim. Não, tá ótimo. Eu vou passar para. Eu estou pensando aqui no verbete que você fez sobre a Drusila. A Ana Laura perguntou sobre feminismo ético. Eu vou perguntar sobre domínio imaginário. Não, é porque eu fiquei pensando na relação do domínio imaginário com a ideia do falogocentrismo, sabe? Porque lá você até descreve como ela está preocupada com a noção de pessoa, que a gente precisa de um mínimo para se referir também, para se constituir. Muitas vezes essa construção ela tem um domínio, né? E eu já vi que ela trabalha também com a masculinidade, né? Ela faz um livro sobre o Clint Eastwood, mostrando como há uma masculinidade também que faz parte desse domínio, né? Aí eu fiquei pensando como o direito é masculino e falogocêntrico também, né? Como tem essa dimensão desse domínio do imaginário que pede definição, que não tem espaço, você já falou disso, né? Que não tem espaço para contingência também, né? Para uma dimensão que eu acho que faz parte do pensamento do Derrida e da Drusila também, né? Faz sentido isso? O domínio imaginário é uma parte da teoria dela que, assim, eu confesso que eu gosto, sabe aquela coisa que você sempre deixa pensando, depois eu vou estudar melhor, depois eu vou estudar Hegel, sabe o que a gente faz com Hegel? Não, depois eu vou estudar melhor, eu sei, mas depois eu vou estudar melhor. Por quê? Porque realmente
é uma construção que envolve algumas noções que são menos palatáveis para a gente que está nessa interseção direito e filosofia, né? Como, por exemplo, implica num apanhado aí forte de psicanálise, né? Que não é comum entre esses estudos. Mas ela tem um jurista, né, um advogado, professor em Pernambuco, chamado Igor Beltrão, que ele fez uma tese voltada para essa noção de domínio imaginário, até mesmo porque ele tinha ferramentas sobre psicanálise para poder enfrentar essa questão. Tá? Então, acho que o Igor seria uma pessoa boa para pensar melhor essa coisa do domínio imaginário. Mas eu vou te explicar o que é, e aí a gente entrega para quem quiser ter essas ferramentas, né, para pensar o direito propriamente. Né? Então, ela vai apostar, né, ela vai dizer que a gente precisa ter essa condição mínima de existência. Vamos parar para pensar que já naquela época a gente já tinha mais ou menos aí previsto que a noção de dignidade da pessoa humana é essa noção que vai ser o princípio máximo, o valor máximo do direito, né, da justiça, do que seja, né? Então, nos sistemas legais do Ocidente, né, o que não pode ser violado em última instância é a dignidade da pessoa humana. Né? Mas o que é essa dignidade, né, afinal de contas? Porque, assim, é isso, né? Ela já está, desde o início da década de 90, falando do tanto que o direito é falogocêntrico, o sistema jurídico é limitado. Na verdade, ela está ali falando junto com Derrida, né? Então, Derrida está dizendo sobre esse falogocentrismo, sobre como esse falogocentrismo cria nossas epistemologias, e essa epistemologia falogocêntrica é a que faz criar, é a que faz sustentar, né, as normas jurídicas. Se a gente for pensar na prática, na real, lá em 1789, que é o nosso parâmetro para o Estado Democrático de Direito, né, os caras escreveram uma declaração de direitos do homem, depois que as mulheres e os trabalhadores lutaram contra a Revolução, contra, né, o domínio do Império Francês, eles pegam essa galera e excluem completamente da declaração dos direitos do homem e do cidadão. Né? Ali é só proprietário de terra e homem que vai decidir, né, que vai ter direito. Então, assim, a gente já tem concretamente uma base de direito de Estado de Direito criada às custas das mulheres e dos trabalhadores, mas garantida para os homens burgueses. Né? Então, pensando que tudo isso está vindo, toda essa nossa tradição de Estado de Direito está vindo desse lugar, não precisava nem de um grande filósofo para falar, olha, a construção é falogocêntrica, né? Mas até hoje precisa, né? Inclusive na minha banca de doutorado eu ouvi falar, me disseram que usar falogocentrismo na minha tese era uma vergonha, porque, né, era feio falar falogocentrismo. Eu falei, pô, mas então fala lá com o homem que usou essa palavra, né? Porque não fui eu que inventei. Mas, enfim. Então, a gente já está num sistema legal falogocêntrico. Se a gente já está num sistema legal falogocêntrico, tudo que vem dali, de certa forma, vai encontrar esse limite epistemológico, esse limite aí, né, da norma. Então, a nossa forma de ver o mundo jurídico ela já é limitada sob esses parâmetros. E o que é o parâmetro? Né? A fala falogocêntrica, assim, então é só porque o homem tem mais direito que a mulher? Não, não é só isso. É a forma de se estabelecer o presente, é a forma de se estabelecer a crença de que essa lei, neste momento, neste tempo presente, vai trazer a justiça, e a justiça vai se concretizar aqui, porque se ela não se concretizar aqui, ela não existe, né? Aí é injusto. Então, essa binariedade, isso é justo, isso é injusto. Então, essa forma de querer ver o mundo, de querer enxergar o mundo, ela é uma forma, uma epistemologia limitada e traduzida como falogocêntrica. Eu acho que isso faz todo sentido no direito. Então, dignidade da pessoa humana é ótimo, mas é limitado. É limitado, como ela demonstrou, por exemplo, na África do Sul. Né? Você não constrói a noção de né,
a derrubada aí do princípio do primogênito macho, baseado na dignidade da mulher. Não foi isso que foi feito, porque senão você está ponderando valor, né? Você está trazendo o Alexei para cá, né? Tá? Fala, não, o princípio do primogênito macho vale menos do que o da dignidade da pessoa humana. Mas não existe princípio da dignidade da pessoa humana nas comunidades sul-africanas que estavam em julgamento ali naquele caso, né? Existe um princípio comunitário, um princípio que vai pensar para além desse estabelecimento presentificado naquilo, na regra que é aqui e agora, né? Então, o princípio do Ubuntu, ele é atemporal, ele é construído com outro sentido. Então, aplica-se esse princípio. Então, o que ela está tentando fazer com a nossa, né, o nosso problema dos direitos das mulheres nesse sistema ocidental falogocêntrico é tentar pensar um outro caminho, uma outra forma de lidar com esse sistema através da, enfim, proposta, substituição desse pensamento, dessa dignidade da pessoa humana, desse pensamento, né, muito privilegiado por essas noções, enfim, falocêntricas. E aí ela sugere, eu estou aqui tentando recuperar porque é muita coisa, né? Ela sugere ela parte da ideia, olha, na real, chamando de dignidade da pessoa humana, chamando do que for, o que a gente pode concordar aqui é que todos nós precisamos de uma condição mínima de existência para que a gente possa ser quem se é. Se a gente não dá as condições mínimas de existência, você não garante com que aquela pessoa, na sua multiplicidade, possa se tornar quem quer que ela se imagine, né? E aí, a partir dessa noção, dessa condição mínima de existência, a Drusila vai começar a propor, né, uma teoria em que ela vai identificar, né, pela psicanálise, né, um espaço psíquico. Então, ela vai dizer, olha, nós temos um espaço psíquico aonde a gente se autodetermina, onde a gente se autorreconhece, né? Se a gente quer estabelecer uma condição mínima de existência para essa pessoa, né, para ficar mais simplório o pensamento, não é o que ela disse, mas para ficar mais simplório, se a gente quer falar de dignidade, né, a gente tem que garantir com que, dentro desse espaço psíquico, a pessoa possa se imaginar como ela é. Né? E aí ela vai dizer que ela vai pensar numa teoria junto com a psicanálise, né, que existem 3 níveis de espaço psíquico, nesse espaço psíquico, né, que eles precisam ser preservados, enfim. E pensando, preocupado aqui com a questão, né, feminista, ela vai falar, olha, existe dentro desse espaço psíquico, existe então um momento em que a gente se imagina, por exemplo, como ser sexuado, né? Ela fala, quando eu falo ser sexuado, não é uma pessoa enlouquecida por sexo. Não é isso. Nós somos seres sexuados. Nós somos seres de linguagem, mas nós somos seres sexuados. Né? Então, garantir que esse espaço psíquico seja preservado, né? É garantir com que a gente tenha um domínio sobre esse imaginário, sobre essa forma imaginativa de ser, né? Que inclui o ser sexuado. A mulher hétero, né, que se cis, ela se imagina, ela se sente ali, enquanto ser sexuado, a sensação dela ali é ser mulher cis, hétero, bela, recatada do lar? Se tudo bem, está preservado. Né? Agora, se não também tem que ser preservado. Não é porque a dignidade dela vai ser violada. Não, é porque só será realmente garantido a mínima condição de existência se a pessoa puder ser verdadeiramente quem se é nesse espaço preservado. Então, assim, é mais ou menos por aí. Os elementos da psicanálise que ela vai trazendo
é Lacan, uma galera aí que é assim, eu acho que tem que ter outra tese para pensar nela. Então, assim, eu não vou entrar nesses detalhes, até porque para o direito, no final das contas, não interessa. Mas ela está pegando todo esse raciocínio para sugerir a criação de um princípio maior que o direito tem que se preocupar, que é a proibição da degradação. Degradação de quê? Desse ser imaginativo, que se imagina como se é, né? Então, o que o direito tem que preocupar é em proibir que se criem mecanismos que degradem o nosso espaço psíquico, onde a gente se imagina quem se é. Né? É isso que o direito tem que estar preocupado. O resto se constrói, se reconstrói, o resto vai se dar com o tempo. Né? Mas o princípio mor, né? O mais importante não é a dignidade da pessoa humana, porque a dignidade da pessoa humana é algo que você está dando para essa pessoa, né? Você já vem limitado. O que é digno? O que é digno? Será que é digno não ter filhos? Né? Então, eu estou lendo recentemente um livro sobre mulheres que não têm filhos. Né? Eu passei por uma série de questões em relação à maternidade, que não veio para mim. Né? E aí, a gente consegue se imaginar como uma mulher adulta, casada, hétero, no meu caso, cis, bonitinho e tal, toda padrãozinho, né? Mas sem filho? Como é que a gente se imagina nisso? E essa autora desse livro, é um livro em inglês, mas a autora é brasileira, mas ela mora fora, né? Essa autora, ela fala assim, era tão difícil para mim me imaginar como é que é, o que é essa mulher hétero, né, heteronormativa, etc., sem filho. E a Drusila vai falar sobre essa coisa, né, que ela vai tratar sobre o aborto aqui, né? O direito ao aborto não é um direito para garantir a dignidade da pessoa. O que é isso? Porque aí você vai falar de dignidade da pessoa humana, dignidade da criança, dignidade do feto, dignidade do pai que quer ser pai. Não. Enfim, você fica numa disputa ali de dignidades, né? O que ela está dizendo, não, é que a gente tem que preservar. Se a mulher não se imagina grávida, a gente tem que preservar isso, porque é violento demais, né? Fazer com que aquela mulher que se imagina daquela forma, ela não poder se ver daquela forma, né? Ela vai pensar na pessoa trans, ela não fala da pessoa trans no livro, especificamente, mas você pode pensar na pessoa trans, né? A pessoa trans se imagina de uma forma. É violento demais você forçar ela a ser de outra forma, entendeu? Então, o que a Drusila está falando não é se dá direito ao aborto, se não dá direito ao aborto, se garante o direito da pessoa trans a frequentar o banheiro X ou Y. Não é isso. É muito mais que isso. É garantir a preservação desse espaço imaginário psíquico onde a gente se imagina quem se é. Né? Enfim, é mais ou menos por aí. Eu não fui tão cuidadosa com os conceitos, com os termos, mas porque tem que dar um caminho tão grande ali pela psicanálise, só de pensar nisso eu já me canso e já desisto. Mas foi bom, eu gostei. Eu gostei muito da resposta. Acho que você é muito engajado naquilo que você fala com paixão, é muito bom. Ana, por favor. Um dos conceitos com que a Drusila Cornell trabalha é o Ubuntu. A senhora pode explicar um pouco para a gente o que é esse conceito e como ele pode ser aplicado na prática? Ubuntu é um monte de coisa, né? A gente tem muitos estudos desde o século XIX, traduzindo o Ubuntu para a nossa razão ocidental, né? Mas, assim, tentando não entrar especificamente nessa temática, para tentar pensar em como aplicá-la, né? A gente está partindo da noção de Ubuntu como esse princípio, na verdade não é nem princípio, né? É mais como essa ética, né? Que rege as comunidades sul-africanas, né? Na verdade rege as comunidades banto, né? Da África subsaariana há tempos, né? Há muito, muito tempo. E a gente está tentando o tempo inteiro, nos últimos 2 séculos, traduzir esse conceito para a nossa experiência do Ocidente. Fato é que essa tradução ela nunca vai ser possível e viável, porque o Ubuntu está ligado a uma noção ética, e por isso não conseguimos estabelecer isso como
uma regra nos moldes como a gente pensa em regras e princípios, né? Pensando com termos jurídicos. Mas o Ubuntu é uma construção que está sendo utilizada, né, na África do Sul, após aí a revolução na África do Sul, que acaba com o apartheid, que institui uma nova constituição, e ele passa a ser, né, um parâmetro para tentar minimizar os efeitos de um sistema legal com características ocidentais, né, em comunidades que já tinham sido extremamente violadas, já tinham sido completamente dizimadas na colonização, depois do apartheid e tudo mais. Então, a tentativa é pensar, né, uma abertura em que as normas comunitárias, o direito costumeiro, pudesse dialogar com essa Constituição africana e com as normas ocidentais, que também vão fazer parte desse sistema jurídico pós-revolução, né? E aí, o princípio do Ubuntu, ele aparece muitas vezes, pelo menos aqui nos trabalhos da Drusila, para tentar resolver conflitos como os que eu relatei aqui, né, do princípio do primogênito macho. Né? Pelos nossos valores ocidentais, aquilo é uma violação às mulheres, ao direito das mulheres, à dignidade das mulheres, etc, etc. Só que a nossa lógica não resolve o problema, ela apaga uma cultura, né? Ela vira para a cultura e fala assim: isso aí é violento, porque vocês são selvagens, são né, pessoas que não entenderam o princípio da dignidade pessoal humana, não leram Kant, né? E aí, porque não leram Kant, não sabem pensar o direito, né? E aí, brincadeira, tá, gente? Vocês entenderam? E aí, a gente vai tentar resolver esse problema com as ferramentas que eles mesmos possuem. Porque quem está demandando são eles mesmos, né? Então, as mulheres que precisavam tomar conta das suas famílias, que precisavam viver a vida com os bens e com a casa e com a herança deixada, eram elas que estavam demandando isso para o judiciário. Então, havia dentro daquela cultura também um certo incômodo com aquele princípio. Mas o uso dessa noção ética do Ubuntu, dessa concepção ética do Ubuntu, para resolver o problema, é o que torna a decisão sul-africana digna de ser estudada e de ser aprendida por nós, porque resolve, entre aspas, né, um problema sem precisar chancelar em cima, né, dessa cultura a nossa forma de ver o mundo, de pensar o mundo, né? Então, eu vou ler aqui para vocês, nessa decisão desses casos, né, que envolvem os direitos de sucessão na África do Sul, a Drusila ressalta a decisão de um dos juízes, que eu não vou me atrever a pronunciar. Eu tenho uma aluna, uma ex-aluna muito querida, a Constância, que é angolana, e que ela foi minha aluna de Direitos Humanos, e ela brilhantou a minha aula magnificamente, né, fazendo esse diálogo do Ubuntu, né, e aí ela até me ensinou a pronunciar, mas eu não vou arriscar, tá? Depois eu mando o nome para vocês, se vocês quiserem colocar, né, em alguma legenda, alguma coisa assim, mas está lá nos livros da Drusila, ela cita esse juiz várias vezes, tá? E aí ele vai falar o seguinte: um senso de comunidade prevalece, né, no desenvolvimento. Eu estou traduzindo em tempo real, tá, gente? Prevalece no desenvolvimento de um sistema de obrigações recíprocas, né? Então, e na família. Né? Então, quando a gente pensa no princípio do primogênito macho, né, nós estamos criando um princípio, ele está dizendo, né, com base num senso de comunidade da época, que era garantir as obrigações recíprocas na família. Então, garantia-se ao homem a obrigação de fazer a gestão da casa, né, dos bens.
se era para isso que servia, né, para garantir esse senso de comunidade, né, o conceito de Ubuntu, né, dominante na África do Sul, é o que vai sustentar esses fundamentos. Então, o fundamento é o Ubuntu, que é esse senso de comunidade. Então, esse conceito ele encapsula, né, ele resume ali, ele consegue incluir nele mesmo toda a noção de interdependência dos membros da comunidade. A cultura que ênfase na ênfase da importância da corresponsabilidade, né, da coparticipação mútua entre os sujeitos, né, ela tem que visar garantir a manutenção dessa regulação. Então, qualquer decisão que for feita aqui tem que ser mantida esse objetivo último. E aí, nessa regulação, o objetivo último era garantir que todos os membros tenham direito à comida, à roupa, à casa, a cuidados com a saúde. Bom, se esse era o objetivo máximo, garantir, aí eu estou pulando para uma outra parte da citação, né? Mas garantir que o princípio do primogênito macho, eu estou com ideia de máximo na cabeça, né? Mas o princípio do primogênito macho, como o princípio que regula essa família, exclui a mulher de ser considerada no cálculo dessa regulação das obrigações comunitárias. Então, está dizendo, olha, esse princípio ele tem que cair, não porque os ocidentais, os europeus estão dizendo que fere a dignidade da mulher, mas ele tem que cair porque hoje, em 2010, né, que era a época da decisão um pouco antes, talvez, nos anos 2000, né, excluir a mulher da participação ali, da distribuição de comidas, de roupa e tal, da casa, não garante o próprio fundamento da existência desse princípio. Então, olha que interessante, trocando por miúdos, né? O Ubuntu, ele é o princípio, é o valor, né? O conceito comunitário de um grupo que, nos anos 2000, criado, né? Há séculos e séculos atrás, mas que nos anos 2000 ajuda a gente a pensar formas de respeitar e de garantir a existência dessas mulheres sem nós, feministas, brancas, ocidentais, europeias, né, americanizadas, americanizadas nesse sentido mais aí, né, dos Estados Unidos, né, que tem o conceito latino-americano aí sobreexiste como uma resistência nesse caso, né? Mas vamos pensar aqui nesse mais tradicional nosso, europeizado, né? Sem a gente chegar lá e falar assim, né? Ficou sem os direitos sucessórios. Direitos sucessórios é direito de todos, está no artigo 5º da Constituição, né? Enfim, então a gente não chega com esse raciocínio, né? A gente garante e ajuda a lutar e ajuda a reforçar e transmite a palavra, e ela, como uma boa feminista, o que ela podia fazer aqui era escrever sobre isso, dar aula sobre isso, levar isso para o mundo, né? Então, o feminismo ele está aqui para isso, e o Ubuntu continua sendo a grande referência desse senso comunitário, que, segundo Maria Constância, minha ex-aluna, nós seremos incapazes de entender enquanto a gente continuar nesse raciocínio eurocêntrico, né? Por quê? Porque para ela, sabe como é que ela me explicou o Ubuntu? Ela falou, professora, o Ubuntu é muito simples, né? O Ubuntu é aquilo que faz com que ela já é uma mulher mais velha, ela falou assim, quando eu me mudei para o Brasil, meu filho era pequeno. E aí, professora, meu filho vinha da festa do amiguinho, né? Ela morava, né, não é uma mulher rica nem nada, então ela morava em comunidades aqui no Rio de Janeiro, em bairros mais de comunidade, assim, mais de comunidade que eu falo dessa relação social, né? E ela falou assim, ele ia para o vizinho na festinha do amiguinho e aí voltava com um potinho cheio de brigadeiro. E aí eu, na minha maior ingenuidade, pegava o potinho, seja o potinho que for, podia ser o potinho mais farrapado da vida. Ela falou, eu pegava o potinho
e enchia com coisas que eu plantava no meu quintal, ou que minha família plantava, né? Ou que alguma coisa que eu gostava de fazer, algum bolo. Punha, né, alguma coisa que vinha de mim, da minha família. Punha nesse potinho e mandava ele devolver o potinho. E o pessoal da rua dela, do bairro dela, lá, do pessoal que ela convivia, começou a achar aquilo muito engraçado. Por quê? Porque no Brasil, enquanto a gente brinca, né, tem memes na internet de que os potes de plástico somem, né? Você não pode dar um pote de plástico para alguém porque ele nunca mais volta. O dela, ela não só devolve, como devolvia com coisa dentro. E ela fala, aí você pode pensar assim, ah, não, mas aqui na minha terra é assim também, aqui na minha. Mas você está entendendo que isso não é a regra? Tanto não é a regra, se você abrir o Instagram agora, você vai ver um tanto de brincadeira sobre sumir o pote plástico, né, da família, né? Que a irmã leva e nunca mais devolve, enfim. E ela fala, isso para mim era tão necessário, era tão óbvio, que é quase como você tropeçar em alguém na rua e não pedir desculpa, né? Ela fala assim, e aí não entender esse senso de comunidade nesse sentido, a pessoa dá, eu devolvo, né? Ela falava quando ela morou na Alemanha antes de vir para cá, né? Pouco antes, o menino era bebezinho na época, o filho mais velho. Ela falou assim, eu descia com meu filho lá na Alemanha, eu descia com ele para o play, eu deixava ele no play, né? E subia para fazer minhas coisas. Ninguém achava um absurdo, porque era Alemanha Oriental na época e porque ela tinha no prédio pessoas de outras famílias. Mas a gente vai fazer isso aqui no Brasil? Não vai fazer, porque a responsabilidade é da mulher lá, a mulher que tem que cuidar da criança, vê lá se pode deixar o menino solto, não pode deixar o menino solto. Ela fala, o Ubuntu é sobre isso, é sobre a gente nem sequer imaginar outra experiência que não seja comunitária. A criança é cuidada por todo mundo, né? A comida é partilhada entre todo mundo. Existe outra forma de pensar sobre isso. Então, é isso. Eu acho que o Ubuntu, assim como o feminismo ético que a Drusila está propondo, assim como o pensamento da desconstrução, ele é muito mais sobre experiência do que sobre um conceitinho que eu vou te dar que agora aplica isso no direito, substitui a dignidade e aplica o Ubuntu. Não tem como. Eu acho que é interessante comentar também como você falou da atualização do conceito, assim, como a comunidade começou a reivindicar, por exemplo, energia elétrica, né? E isso não era um valor que seria. Eu acho que é interessante fazer essa. Dizer que o conceito ele não é fechado em si mesmo, senão ele seria de novo falogocêntrico, né? Não faz sentido, né? Exato. Esse nosso desejo eterno ocidental de estabelecer segurança jurídica e previsibilidade, né? A gente quer o conceito certo que vai se enquadrar no fato, né? E aí aquilo vai resolver o problema. Aquilo resolveu porque o conceito é errado. Vamos buscar outro conceito. Isso não é, né, parâmetro para um raciocínio constitucional na África do Sul, né, nesse exercício de se manter o direito costumeiro como um direito que participa da construção normativa lá, né? E justamente por isso, porque é uma tentativa de adequar, né, o senso do Ubuntu a uma realidade que não existia há 500 anos atrás lá, né? Então, antes não existia energia elétrica, né? E aí, agora que existe energia elétrica, você pode cortar a energia elétrica de quem não paga a energia lá na África do Sul. A gente não pode aqui, não pode lá também. Aqui não pode por causa da dignidade da pessoa humana, né? Então, se a pessoa é menos digna, a gente corta. Né? Mas, enfim, a dignidade da pessoa humana não pode. Lá não se pode por causa do Ubuntu. Aí você vai me falar assim, professora, mas se o Ubuntu é de séculos atrás e séculos atrás não havia energia elétrica, como é que faz esse encaixe agora? Precisa mudar, então, o Ubuntu tem que reconstruir. Não, você não vai mudar. Você vai pensar que a adaptação da vida, né, a essa nova da vida comunitária baseada nesse outras concepções éticas, né, na nova realidade da globalização, não pode minar essas concepções éticas anteriores, porque estamos vivendo a globalização, ou vamos excluí-los de viver esse processo de globalização, de tecnologias, né, 4.0, em função dessa preservação, né, do que existia lá atrás. Então,
Não sei se foi bem isso que Marcos quis relembrar aqui, mas é que, enfim, me veio essa questão que a Drusila trouxe. Isso mesmo. Obrigado, professora. O Ubuntu é uma prática muito característica deles e enquanto a gente tiver essa visão eurocêntrica, a gente não consegue trazer isso para a nossa realidade, como a senhora falou, né, professora? Mas existe alguma forma da gente tentar adaptá-la de alguma maneira? Bom, Ana, eu acho que a gente não precisa adaptar, né? Eu acho que a gente precisa fazer, em termos de Brasil, eu acho que a gente tem muita coisa já sendo pensada e produzida há muitos anos que a gente não dá valor, ou que se dá valor como algo, né, distante, algo que está lá na filosofia, está lá na sociologia e pronto, né? Mas a gente tem tanto conhecimento dos povos originários, a gente tem tanta coisa, a gente tem né, o próprio povo banto que se estabelece no Brasil forçosamente, né? Mas enfim, que também traz um pouco das suas características. A gente tem tanta coisa boa, tanta coisa bonita para pensar, né, fora da caixinha ocidental, que eu acho que a gente não precisa necessariamente adaptar uma prática né, subsaariana para nós aqui, porque aqui nós temos tantas outras práticas importantes, interessantes. Por exemplo, a relação dos povos originários no Brasil com a natureza, né? Ao invés de ficar tentando enquadrá-los no Ocidente, ou dizer que eles não podem se enquadrar no Ocidente para não perder terra, né? Porque tem essa, né? Marco, eu tenho uma antipatia dessa história desse marco das terras indígenas, né? Vamos fazer o marco das terras indígenas em 1980. Claro, porque na ditadura eles trocaram todo mundo de lugar, mataram o povo Krenak em Minas Gerais, acabaram com os povos originários. Aí vamos ver quem que estava nas terras em 88, vamos fazer o marco. Isso não existe, sabe? Isso não existe por quê? Porque a terra, para esse pessoal, tem uma questão relacional, né? Não é um pedaço de terra. Não é assim, vou pegar esse pedaço de terra e vou montar meus pés de café, porque aqui é bonita a vista. Não é assim, né? Vou comprar essa terra porque a vista é bonita. Não é assim. Para eles existe uma questão de relação com essa terra, né? Do que tem ali, do que se planta, do que se come, dos animais que estão naquela. Então, assim, por que a gente não pode aprender com eles, né? A gente tem muita coisa, não só no Brasil, né? Eu falei do povo Krenak em Minas Gerais, mas a gente tem o Krenak filósofo, né? Para pensar um pouco com ele. A gente tem os filósofos latinos, as filósofas principalmente, né? As mulheres latinas escrevendo um monte de filosofia interessante. Nós temos o resultado dessa mistura se consolidando naquilo que meu querido orientador de doutorado em filosofia aqui da UERJ vai dizer, né, o professor Rafael Docloba, a filosofia popular brasileira, né, é um resultado dessa mistura. Então, se a gente também não quiser resgatar lá atrás, do nosso mesmo, a gente tem o de agora, né? Tem um filósofo aqui no Rio, Marcelo Moraes Derzi, eu não sei se é Marcelo Derzi de Moraes ou Marcelo de Moraes Derzi, mas enfim, jogou Derzi e vai achar. Que ele vai falar, por exemplo, ele vai brincar, né, com os conceitos derridianos e de Ferrance, por exemplo, e vai falar a nossa diferença que é o nós, né, a nossa dos cariocas aqui, né, não é meu caso, mas enfim, no nosso caso, né, Marcos, pode ser o I, né, nem sei se Marcos é de Goiás mesmo, mas enfim, nós aqui, mineiros e povo de Goiás pode falar, né, o I, né, isso, o que vem por trás desse why, né? O que é a relação desse povo hospitaleiro, que é esse povo, né, mineiro, esse povo goianiense, né, que pode emprestar para um novo pensamento, né? Para uma nova forma de olhar o direito. Né? Você brincou que agora você fala muito apaixonada pelo que você fala.
Por que a gente tem que manter esse formalismo eurocêntrico, né? Pensa naquelas velhas histórias do terno e gravata, né? Tem que usar terno e gravata. Sim, na Europa tem mesmo porque é frio. Agora, nesse calor do Rio de Janeiro, nesse calor do Centro-Oeste aí, é um absurdo a gente ter que manter. Mas isso é respeito. Respeito para quem? Né? Porque, assim, respeito a gente pode pensar em outra coisa. Então, o juiz manda lá, tem que vir. Né? Tem juiz ainda em Minas que manda toga para falar com ele. Me poupe, né? É demais, entende? Então, o que eu estou dizendo é que a gente não precisa adaptar o que vem de lá. O de lá é muito bom, mas a gente tem muita coisa boa aqui, né? A gente já construiu, não só como primeiros povos, mas depois, no resultado dessa mistura obrigatória que foram feitas, né? A gente já construiu muita coisa boa. E por que a gente não pode utilizar disso que é bom e manter essa resistência? É o que a Drusila faz com o feminismo, né? Isso, dela ser uma filósofa conhecida, que publica livro, que é amiga da Butler. Mulher amiga da Butler. A Butler lia os livros dela para fazer friendly review antes dela publicar. Poxa, sabe? Então, assim, e ela te responde um e-mail, ela responde o Marcos, responde o Igor, responde a Valquíria, responde qualquer um que mandar e só não terminou de trabalhar com o Marcos porque infelizmente faleceu antes, mas foi generosíssima, não cobrou um centavo, não reclamou de nada, generosíssima, deu uma palestra para a gente. E isso é uma postura que a gente já tem, entende? E por que a gente não pode aprender, né, com essa nossa própria postura que a gente já tem, das nossas marcas, tristes ou não, mas das nossas marcas culturais, e aplicar e mudar a partir disso, entende? Então, é isso, assim, eu não sei se a gente precisa adaptar o Ubuntu para cá. Nada contra quem estuda, tá, gente? Até porque temos muitos povos africanos aqui também, com muita cultura deles mesmo ainda, muito povo banto aqui no Rio, então, o povo ainda, né, na Bahia, no Rio, o povo ainda tem muito dessa cultura arraigada, e que bom, e se tiver traço, a gente tem que aproveitar também, mas eu acho que, né, no mainstream, que já está ocidentalizado demais, dá para fazer uma abertura muito, muito mais simples, muito mais fácil, e tem muita coisa para ganhar. Muito bom. Eu li o texto lá do Lewis Gordon, né? Ele fez depois da morte da Drusila, e ele comenta que toda vez que ela arranjava um pretendente, ela levava os textos do Hegel sobre o espírito, sobre o amor. Eu fiquei, nossa, que coisa! Aí a última parte, o último verbete que você coloca é Revolução do Espírito, mas não é esse espírito aqui, não é o espírito hegeliano, ou de certa forma no final tudo é hegeliano, não tem como a gente fugir de Hegel, tá, da gente, né? Mas não é o espírito hegeliano no sentido, é Rosa Luxemburgo, né? E eu fiquei pensando no exemplo dela, porque ela como marxista, você coloca bem assim da questão do império, ela vê que o combate não estava só na Europa, você tinha que expandir, você tinha que pensar o mundo como um todo. E eu acho que nesse sentido a Drusila ela é um exemplo prático, né? Você diz que o combate ao imperialismo, sim, né? o combate ao imperialismo é a ideia de que você tem que ter uma transformação mais global, né? Porque ela sai dos Estados Unidos, assim, ela, de certa forma, ela quebra todo esse estereótipo do americano, que só vê o seu lugar, né? Ela vai para a África do Sul e ela procura aprender de outros lugares, é muito diferente, né? Ela aprende com francês, né? Para o americano é loucura. Mas que nem é francês, né? Que é argelino, na verdade, né? O Derrida. Mas a Drusila, ela tem uma característica de vida diferenciada, né? Que ela vai explicar no início desse último livro dela, também no texto do A Poder um Sindicato, que também está aí, né, já traduzido. Ela vai contar a história, né? Que a avó dela era dona de uma fábrica, que ajudou os funcionários, né? E ela via aquilo, a avó generosa, a avó empática, a avó que frequentava terreiro de religião de matriz africana, né? E que ela ia junto, e que ela conhecia. Além do que, ela era de origem irlandesa e nascida na Indiana, né? Que é bem complicado. Então, ela por si só também já era ali um ser mais dissidente, né? O irlandês, infelizmente,
mal visto, né, na Europa, enfim. Então, ela lá com o cabelinho vermelho dela, branquinho e tal, isso também já colocava num lugar de desconfiança, num lugar de, opa, eu não sou igual, então o que está acontecendo? Por que eu não sou igual? E aí eu acho que ela aprende, então, assim, de certa forma, é isso, né? Ela vai pensando por esses caminhos, assim, né? E por isso acho que ela é tão revolucionária. Mas, assim, a minha teoria mesmo, né? Inclusive é a minha tese de doutorado em filosofia, é que a filosofia da Drusila ela é uma filosofia que se baseia em 3 pilares, né, principais, que é a imaginação, né, que é tudo isso sobre essa capacidade de ser quem se é, né, a revolução e o futuro, né? Então, que para os derridianos é enlouquecedor falar futuro, né? Mas pasmem, o próprio Derrida falava com ela a palavra futuro em inglês. Mas vamos pensar no porvir derridiano, né? Que alguém lá em Portugal falou que era porvir e a gente fica repetindo sem refletir sobre isso. Mas tudo bem. Vamos pensar que é o porvir derridiano. Ou aquilo que vem, né? Que é a tradução brasileira mais diferente para o Derrida. Mas, então, são esses 3 pilares, né? A imaginação, que já falamos, a revolução, que eu quero falar agora, e esse o que vem, né? Que é derridiano. E aí a revolução, ela faz parte dessa ideia da Drusila, né? Como marxista, mas não como essa marxista daquilo que os marxistas fizeram de Marx, né? Mas uma marxista com raízes profundas em Rosa Luxemburgo. Por isso o amor, né? Por isso você falou o negócio de Hegel aí, né? Ela é uma pessoa profunda nesse aspecto, né? E a revolução para ela é o compromisso com fazer diferente, é o compromisso com o chamado do outro, né? Então essa revolução dela é um pouco de Rosa Luxemburgo, um pouco de Levinas, né? Então essa, para ela, essa revolução, ela do espírito, né? Ela vai acontecer em cada um de nós, né? Por isso revolução do espírito, né? Ela não é uma revolução do Estado. Vamos derrubar o Estado agora é comunista, uhul. Não, para ela isso não existe, né? Ou se existe, não é simples assim, né? Para ela, enquanto não houver uma revolução em que cada um se comprometa com a sua própria mudança, com a sua própria abertura para o outro, não existe revolução, não como os marxistas querem, né? Ela vai citar alguns exemplos, né, dessa. Ela escreveu em 2016 um texto com um professor australiano, o que escreve esse livro também, Espírito da Revolução, Stephen Seeley, não sei como é que pronuncia, enfim. Eles vão escrever um texto sobre a conquista, né, de Trump naquelas eleições, na primeira. Coitada dela, se estivesse viva agora, estaria assim, nossa senhora. E aí ela vai falar, ao invés de criticar o Trump no texto, ela vai falar assim, olha, resumindo, são 4 pontos, 14 teses sobre Trump. E aí a principal conclusão dela é o seguinte: nós que queremos tanto a mudança, queremos tanto a justiça, queremos tanto a democracia, né? E aí eu vou resumir que nós, como a esquerda, né, não queremos, não conseguimos emplacar nenhuma ética que seja verdadeiramente compromissada, sabe, com a comunidade. Faltou essa. O que nos une, afinal de contas? Qual que é esse princípio ético, como o Ubuntu na África do Sul? Não tem. E é por isso que fica fácil de ser quebrada essa aliança da esquerda, né? Ou essa aliança por uma justiça social. É fácil de ser quebrado porque não tem esse senso ético, como, por exemplo, na África subsaariana se tem com o Ubuntu. Né? Então, falta. Então, nós temos que construir isso. Uhum. Professora, eu vou partir para as 3 questões que eu faço para todos os convidados. São questões simples. Ainda mais a primeira é a mais simples de todas, você repete todo o semestre. O que é filosofia? Nossa!
Super sim, você já fala que é para todos para eu não me sentir agredida, né? Você vai fazer todas ou eu vou Não, eu vou fazer responder? uma a uma, porque elas fazem uma sequência, assim. Tá. Eu sou corneliana, né? Eu acho que filosofia é um compromisso ético que se tem com o pensamento mesmo, sabe? A filosofia é a nossa capacidade de se espantar por algo, né? E já que a filosofia é a nossa capacidade de se espantar por algo, né? Que é coletivo, né? É o espanto coletivo, não o espanto coletivo todo mundo, mas é, é não dá para você simplesmente se maravilhar com algo e se questionar por algo sem pensar nesse outro, desse fazer coletivo que é a filosofia, né? A filosofia é o amor pelo saber, não naquele processo individual de consciência, de conhecimento de algo que os modernos tentaram emplacar, né? Mas é esse andar coletivamente se maravilhando pelas coisas do mundo. Então, por isso, e só dá para fazer isso mediante essa responsabilidade ética com o outro e com o espanto. A, a segunda é, das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente, qual foi o que mais lhe espantou, que mais lhe marcou? Pessoalmente, a Drusila eu conheci virtualmente, então não conta, né? Porque nós temos que parar de banalizar esse mundo virtual que é ruim pra caramba. Pessoalmente, eu acho, para mim, sem dúvida, é Rafael da Lobo hoje, né? Carlos Rodrigues, maravilhosa também, né? São os dois que são minhas grandes referências, né? No direito, eu poderia dizer alguns juristas, né, também importantes, mas já que é na filosofia, filósofos que eu conheci pessoalmente, Carlos Rodrigues e Rafael da Lobo, né? Um pelo pensamento da desconstrução e a outra pelo feminismo, que eu acho que é tão generosa quanto Drusila, Carla, né? E por mais que as pessoas brinquem que a Carla é muito séria, tenho medo da Carla, mas ela é a generosidade também, ela abre para as pessoas também. E, e eu acho que é isso, eu acho que são esses dois. Qual a sua filósofa ou filósofo favorito? Não tem, né? Não existe isso, filósofo de estimação. Assim, o que eu leio e que me faz meu coração pulsar ainda é Derrida e Drusila Cornell, são os dois. O Levinas também, né? É essa tríade aí. Ah, tá ótimo. Valquíria, o que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes de filme, leitura, música? Você quiser indicar que você acha interessante? Nossa, muita coisa. Muita coisa. Eu não podia ter preparado Ah, isso, né? se você quiser um tempinho Mas. para pensar, eu indico primeiro, depois eu volto a você. Pode ser? Ai, pode Ah, ser, então pode ser. eu vou fazer minhas indicações aqui primeiro. Eu vou indicar o verbete da Drusila Cornell, que a professora Maria Valquíria fez para a coleção, para o blog Mulheres na Filosofia, né? E tem o verbete e tem a entrevista também, né? Sobre o verbete. O artigo A Poder em um Sindicato, Como eu me tornei um ativista trabalhista, da Drusila Cornell também, está traduzido, né? Ah, eu falei aqui sobre. A gente falou muito sobre o Ubuntu, e tem um artigo sobre Ubuntu e escolaridade na Jurisdição Constitucional, da professora Maria Valquíria, com o professor Diogo Baixa e Silva, né? E um artigo também sobre Derrida, Dar o Futuro, né? É uma tradução de um texto da Drusila Cornell. Eu acho que aí tem várias referências aí sobre a Drusila, e eu acho que tem um livro mais antigo chamado Direitos Humanos e Filosofia, da Edna Raquel Hogman, né? Eu acho que é uma referência interessante. E também eu vou indicar, fazer uma autoindicação, fazer uma coisa assim muito falagocéntrica. Mas tem um capítulo do Cholon Nadur sobre o Ubuntu, em que eu entrevistei um professor da África do Sul, que ele dá vários significados da palavra Ubuntu,
que eu acho muito interessante, e também para o pessoal que quiser ir atrás do termo, é interessante ver também no Jacques Derrida, no livro lá Pensar a Desconstrução. O Derrida também fala sobre essa ideia de Ubuntu, né? Ele debateu isso antes também, debateu isso na época que estava acontecendo na África do Sul. Então, é uma referência que eu acho interessante. Ana Laura, o que você gostaria de indicar para gente? Professora, eu não separei nada. Tá bom. Se você não separou, deixa. Valquíria. Então, assim, considerando que o público é filosofia e direito, né? Eu vou, em termos de livro, eu vou indicar um texto da Drusila específico, que não está traduzido ainda, na verdade não está publicado. Eu já traduzi, mas eu ainda quero, né, ficar mais pensando ainda um pouco alguns detalhezinhos antes de arrumar um lugar interessante para publicar. Eu também estou com uma dificuldade para voltar a publicar, porque eu tenho uma autorização dela para publicar, entre aspas, qualquer coisa do meu interesse, em inglês, fecha aspas, né? Só que tem algumas coisas que eu tenho que achar, as editoras, enfim, então são um pouco mais complicado. Mas é um texto dela que ela escreveu, estou tentando ver aqui o ano, mas eu não vou conseguir. É um texto que ela vai trabalhar a diferença sexual e o limite simbólico do masculino, e ele chama, deixa eu só, eu quero achar esse texto, ou coisa, porque eu tô com a tradução aqui, eu não sei o. Eu vou pegar o nome da tradução, porque eu não consigo achar aqui agora rapidinho a versão em inglês, mas é Onde o Amor Começa. E aí é um texto interessante, além do título ser bonito, né? É um texto interessante porque dá uma certa resumida nessa primeira fase da Drusila, né? Que vai tratar a diferença sexual, que vai tratar um pouco a questão feminista mesmo. Então, eu estou dando essa dica mais pensando no contexto do podcast. Mas já que a indicação, acho que os juristas que ainda têm um mínimo de interesse por filosofia, ainda que seja por do working, né? E que querem entender um pouco mais sobre a questão da desconstrução, os textos do simpósio que a Drusila organizou, em que o Derrida escreveu Força de Lei, né? São textos importantes. E o nome do livro que reúne todos esses textos, tanto do Derrida quanto da Drusila, chama Desconstrução, né? E a Possibilidade de Justiça. Então, eu acho que os textos desse simpósio, Desconstrução e a Possibilidade de Justiça, são textos interessantes. E aí, né? Aí uma dica mais fazendo um pouquinho também um jabá para os amigos, né? Junto, um dos meus coautores, né, que mais trabalhei junto, que foi o Diogo Baixa, que até hoje, né, Diogo Baixa Silva, que é um grande amigo, ele lançou ontem com o professor Marcelo Andrade Catone de Oliveira, que é um outro querido da teoria crítica do direito, né? Eles lançaram ontem um livro que chama A Constituição Bolivariana de 1999 e a História Constitucional da Venezuela. Né? O subtítulo é Por uma Teoria Crítica Constitucional do Novo Constitucionalismo Latino-Americano. Estou indicando, eu ainda não tive o prazer de pegar esse livro, mas como eles já tinham escrito outro que eu conheço, que é Para uma Teoria Crítica Latino-Americana, e aí que vai trabalhar o Roberto Gargarella, né? Eu já tenho ideia, já conheço os dois, então já tenho ideia que o trabalho é bom, então eu super indico. Foi lançado ontem, tá fresquinho, fica aí minha sugestão. Eu queria indicar um livro chamado Da Hospitalidade, do Derrida. Eu esqueci de falar desse livro, mas ele foi muito marcante para mim, porque quando eu citei para ele com o meu professor kantiano, ele virou para mim e me chamou de irracionalista. Nunca mais teve uma relação satisfatória comigo. Mas ele aceitava o Derrida, por enquanto que o Derrida estava debatendo com o Habermas. Quando eu citei o Derrida sozinho, ele não pode. Né? Mas é um livro muito bom, esse da hospitalidade, e eu acho que a gente precisa ler mais o Derrida e trazer mais a contribuição dele para esses campos normativos, que eu acho que é muito importante.
Professora Valquíria, eu queria agradecer muito a sua participação, deixar o espaço aberto para a senhora divulgar o que a senhora achar interessante divulgar e agradecer a abertura para o diálogo. Eu que agradeço o convite. Espero que a gente se encontre aí, né, no mundo bem derridiano, que é o mundo né? Entre o direito e a filosofia. Então, apesar que o Derrida fala tanto de margem, né? O grande lance do Derrida é o entre, né? E estamos aqui no entre direito e filosofia, e eu acho que a gente tem muito caminho aí para se encontrar e se conhecer. Então, espero poder, né? Espero que tenhamos esse contato aí de verdade. E Ana Laura, também te agradeço aí, né? Por todo o cuidado em preparar as perguntas e tal. Você foi genial aí nas suas considerações. Foi um prazer, professora Valquíria. Eu queria, só para, já que você falou, né, nessa parte da divulgação, eu queria só sugerir também, né, divulgar, mas sugerir o YouTube do Lafita, do Laboratório de Filosofia do Tempo do Agora, que é o laboratório do professor Carlos Rodrigues, porque lá tem uma aula minha sobre Priscila e tem a entrevista, né, que fizemos com a Drusila na pandemia. Então, quem tiver mais interesse em conhecê-la, tá lá para assistir. Ainda não temos a legenda, o negócio de 2020, ainda não paramos para fazer isso, mas há uma promessa de que essa legenda sai em breve. Mas, de toda forma, para quem escuta bem inglês ou tem os mecanismos de inteligência artificial aí para criar suas próprias legendas e traduções, fica aí a sugestão para conhecer esse vídeo, está no YouTube do Lafita, Filosofias do Tempo do Agora. É isso.